sou diretora de Comunicação e Cultura. Prazer, eu sou o Bernardo, eu sou assistente administrativo do Abraço Cultural. O Abraço ele foi criado em 2015 e ele começou em São Paulo. Em 2014 teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E aí voluntários de algumas organizações na cidade de São Paulo fizeram uma ação que era uma Copa do Mundo, só que de pessoas refugiadas. Então eles organizaram essa ação que era mais para a sociabilidade mesmo dessas pessoas. E aí depois que terminou essa ação, que foi quase toda feita com voluntários também, eles estavam tentando ter uma ideia de alguma instituição que pudesse dar soluções mais duradouras de integração. Tentar aproveitar toda a bagagem cultural, linguística, saberes e fazeres que essas pessoas já traziam para cá, dos seus países de origem, ao mesmo tempo poder apoiar eles nessa geração de renda junto com o processo de integração nessa nova sociedade. E aí eles pensaram, então por que não aproveitar que quase a totalidade dessas pessoas fala várias línguas diferentes, as suas línguas maternas, as línguas dos colonizadores que, enfim, colonizaram os países, né, do sul global. Então, por que a gente não faz isso? Forma eles como professores para eles aprenderem mais sobre como dar aula para ser facilitadores desses cursos de idiomas e culturas. O Abraço Cultural é um curso de idiomas e cultura, como a gente diz. Então, no Abraço Cultural você vai ter um curso que vai ter um olhar focado em questões do sul global, repleto de referências de culturas não hegemônicas, que dificilmente você vai encontrar em outros cursos do mercado. O Rio Refugia, ele é um evento bem grande. Ele começou em 2017, então agora esse ano a gente fez a 7ª edição. Ouso dizer que é o maior evento do Brasil em celebração à força e coragem das pessoas refugiadas. Ele acontece sempre próximo ao Dia Mundial do Refugiado, que é dia 20 de junho, e ele é organizado por 3 instituições, Abraço, a Caritas e o Sesc. E esse é o evento em que eles conseguem vender mais. Eles se preparam semanas para isso, porque eles têm uma visibilidade muito grande. Já contam um evento, né? É um evento, assim, completo. Você tem comidas, bebidas, tem toda a feira de gastronomia e de artesanato. Mas não só isso, você também tem as oficinas culturais, os shows. Então é um dia, super alegre, assim, que a gente consegue, de uma forma simbólica, mas também mais celebrativa mesmo, introduzir a visibilidade da causa do refúgio, né? Então é um dia que a gente está celebrando a coragem e a resiliência dessas pessoas. Não é um dia que você dá parabéns para elas, mas é um dia que você também tem para poder apoiar elas. Legal ver que cada ano cresce mais. No final do evento, todos os empreendedores de comida tinham vendido tudo. Além de tudo, é um dia muito especial para eles, né? Que eles se sentem valorizados e podem mostrar muitas das coisas que eles trazem para oferecer, para somar na sociedade também. A primeira vez que eu visitei a casa de um professor, ele tinha acabado de se mudar à praia de Botafogo, e ele estava tão contente de ter o seu próprio espaço, e era um apartamento muito pequeno, mas muito bem localizado. A felicidade dele, da conquista, sabe? E saber que, de certo modo, o Abraço proporcionou aquilo, talvez foi a história que mais me marcou e foi a que me motivou. Isso foi antes mesmo de eu começar a trabalhar no Abraço. A nossa equipe de professores, ela sempre foi mais masculina. E era alguma coisa que a gente queria mudar. A gente sabe que no recorte entre pessoas refugiadas já tem várias dificuldades, mas obviamente as mulheres também têm mais dificuldades do que os homens. E aí em 2020 a gente decidiu que a gente ia fazer um processo seletivo só para professoras, porque a gente queria ter mais professoras. Uma das candidatas que depois virou professora, a gente lembra dela falando assim: eu vi a vaga e assim que eu vi a vaga eu mandei pro meu marido. Eu falei assim: olha, tenta, se candidata à vaga, fala francês e tal. E aí depois ela viu que era só para mulheres. E aí ela só se candidatou porque era só para mulheres, porque a ideia dela inicial era que o marido se candidatasse. E aí depois a gente viu até que o marido já tinha se candidatado em outras formações e não tinha passado, e ela passou como a primeira dessa seleção. A gente tem uma parceria desde o ano passado com a Secretaria da Mulher, uma parceria assim super nova, interessante e muito querida da gente. Pela primeira vez a gente está conseguindo levar os nossos cursos
para um outro público que a gente não consegue alcançar porque eles são pagos. Então, a Secretaria da Mulher, ela inaugurou esse programa que se chama Mulheres Bilíngues. E aí, neles, a gente dá aulas de inglês, espanhol e, desde esse ano, também francês para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, é muito legal porque o impacto é duplo, né? Ao mesmo tempo que a gente está impactando essas mulheres cariocas que estão aprendendo o idioma, tendo contato com outras referências, outras visões de mundo, a gente também tem o impacto para as mulheres migrantes que estão se capacitando, a gente está gerando renda para elas, então é um impacto completo nesse projeto. Feminicidade, ele é um coletivo de mulheres que querem chamar a atenção para o fato da cidade também pertencer a todo mundo, tanto homens quanto mulheres. E aí elas fazem diferentes ações, geralmente com cartazes lambe-lambe, que é o principal ação do coletivo mesmo. Elas têm uma metodologia de coleta de narrativas que elas ouvem mulheres, transcrevem essas histórias e a partir disso elas produzem os cartazes que são colados na rua. E aí em 2019 a gente se juntou com o coletivo e fez uma campanha do Feminicidade só de mulheres refugiadas. Então a gente conversou com professoras, com outras mulheres que a gente conhecia, empreendedoras, também é uma comunidade bem significativa de pessoas que acabam reconstruindo a sua vida em termos de mercado de trabalho no empreendedorismo, porque é difícil você conseguir se reinserir no mercado formal, digamos assim, né? Então eles optam também pela via do empreendedorismo porque mais rapidamente você consegue gerar renda. Então vão vender comida típica, bebida, artesanato, roupa, e aí a gente falou com toda essa comunidade, assim, né, de mulheres refugiadas que a gente já conhece, já tem contato. A gente conseguiu juntar 10 delas que aceitaram participar do projeto. E aí, junto com voluntárias, alunas mesmo do Abraço, a gente fez uma oficina de como aplicar a metodologia da feminicidade. A gente se dividiu, fez duplas de trabalho. E aí a gente conseguiu ouvir esses relatos de 10 mulheres sobre ser mulher no Brasil, como é que isso impacta, como é que elas sentem isso. Eu estava grávida de 4 meses. Muito forte. Vim para o Brasil e pensei em tudo que teve na minha vida. Eu sou uma lutadora. Eu luto. Porque na vida, se você desistir, ninguém lutará por você. É preciso levantar, ter força, determinação e seguir em frente para ter sucesso. Caso contrário, você não conseguirá nada na vida. Sem essa força, eu não estaria aqui. Às vezes é difícil pensar na minha vida sem o Abraço. Eu gosto muito do trabalho que a gente faz, assim, acredito muito na instituição. Poder presenciar e visualizar, né, de forma prática um impacto é muito gratificante, sem dúvida.